Boa tarde a todos. Que é tarde para vocês, sei lá que horas vocês vão ver isso, de manhã, tarde ou noite. Mas, enfim, vamos falar de mais alguns problemas envolvendo máquinas térmicas. Nesse caso, é um problema onde a máquina térmica é um motor a gasolina, conhecido idealmente como ciclo de Otto. Idealmente porque nenhum motor é ideal, mas aqui a gente vai idealizá-lo através de alguns processos termodinâmicos que formam o chamado ciclo de Otto. Tá? Esse ciclo está descrito aqui nessa figura, né? Nesse diagrama P por V. O ciclo mesmo ele vai de 1 até 2 por uma adiabática, depois de 2 até 3 por uma isocórica, ou seja, um volume constante, depois de 3 até 4, né, por outra adiabática, e finalmente de 4 de volta para o estado inicial por outra isocórica, volume constante. Então, são duas adiabatas e duas isocóricas. Tá? Esse é o ciclo de Otto. Essa linha que vocês estão vendo aqui, com pressão constante, ela não entra, né, no cálculo do ciclo, da eficiência do motor, porque, se você olhar, existe aqui nessa região uma admissão, né, da gasolina com vapor de ar, tá? Mas no final do ciclo existe a expulsão, né, dos resíduos, né, que é aquela monóxido de carbono que é ejetado do motor, e então o ciclo, né, não depende dessa etapa, dessas duas etapas do processo todo, né? Porque tanto trabalho quanto calor nessa região, né, tanto que entra vai sair no final. O que importa é o ciclo de fato e não essa região com pressão constante P0, que geralmente é a pressão atmosférica. Tá bom? Então vamos lá. Então, esquecendo essa parte de injeção de gasolina e tudo mais, embora ela esteja descrita aqui nessa figura à esquerda, como aqui você tem o pistão, né? O pistão ele vai sofrer uma expansão de A até B, justamente é um volume zero até um volume inicial. No nosso caso, o volume inicial é o V1, tá? E é a etapa de admissão do combustível, né? E depois, de B até C, você vai ter uma compressão do volume. Veja, esse é o volume que vai ser comprimido, tá, a um certo valor V2, que está aqui. Então, de B até C, essa etapa é uma compressão, tá, idealizada por uma compressão adiabática, ou seja, sem trocas de calor. De C até D, né, seria essa segunda etapa no ciclo, que é ir do ponto 2 ao ponto 3 no diagrama P por V. Tá? Veja que o volume é mantido constante nessa região, C dele não altera o volume, mas existe um aumento da pressão. Tá? É quando você faz a explosão do combustível, né? Você tem uma faísca e faz aquela mistura com a gasolina, com ar, explodir. Tá? A explosão no motor. Em seguida, você vai ter uma expansão, tá, do cilindro, do volume do cilindro, de 3 até 4, que é descrita aqui pela etapa D até E. Então, D, E, F, né, que chama D, E, F, é a etapa de expansão adiabática. De F a B, né, seria basicamente uma etapa volume constante, o volume não varia, então F a B, o volume é constante aqui, V1, onde você tem alguma expulsão do gás, né, nessa expansão. E, finalmente, depois você volta expelindo todo o combustível que já foi queimado, né, a pressão constante, pressão atmosférica. Então, basicamente, esse é o ciclo de Otto. Isso é assim que funciona um motor a gasolina. Tá? E o que a gente quer aqui é obter justamente a eficiência desse ciclo de Otto, a eficiência desse motor. Então, vamos lá. Como é que a gente calcula essa eficiência? Tá? A eficiência, a gente sabe, tem a ver com o trabalho, né, que vai ser essa área toda dessa figura, trabalho total no ciclo,
dividido pelo quanto entra de calor, que é nessa etapa, o calor Q2, que eu estou chamando de Q23 aqui. Tá? A eficiência vai ser essa razão. Então, vamos ver como fica isso? Então, vejamos. Deixa eu mudar a caneta aqui. Como eu estou num ciclo, né, obviamente, todo o trabalho realizado vale quanto? Usando a primeira lei da termodinâmica, delta U é igual ao calor total, né, menos o trabalho. Usando a primeira lei é isso. Como o delta U é zero, já que eu estou num ciclo, ciclo fechado, completo, então o calor total é igual ao trabalho. Isso implica, né? Calor total é igual ao trabalho. Mas quem é o calor total? Calor total que é igual ao calor que entra, Q23, mais o calor que sai. Aqui eu estou somando porque esse calor que sai, obviamente, é negativo, né? Está sendo extraído da substância de trabalho, que no nosso caso a gente vai considerar um gás ideal. Tá? Não precisa ser um gás ideal nem nada, mas é o que a gente vai considerar aqui para calcular essa eficiência. E nessa situação, a eficiência, que é trabalho sobre Q que entra, que é o Q23, vai ser igual a Q23 mais Q41 dividido por Q23. É tão simples quanto isso, ou seja, 1 mais Q41 dividido por Q23. Então, o que eu preciso calcular é o calor que entra e o calor que sai desse processo termodinâmico. Mas calcular isso é fácil, tá? Então, vamos ver como é que eu, usando esse diagrama, acho que eu vou copiar essa figura, colocar lá embaixo, porque ela vai ser útil para os cálculos. E não quero tudo. Vou até deixar ela menorzinha, porque é mais fácil. Isso aqui é a esquerda. Muito bem. Eu preciso calcular o Q41 e o Q23. Vamos calcular o Q23. O que é o Q23? Nessa etapa, o volume é constante. Então, se eu usar a primeira lei, né, com volume constante, o Q23 vai ser a variação da energia interna. Tá? Se é um gás ideal, a variação da energia interna é o que? É N vezes CV vezes ΔT, que no nosso caso é o número de moles vezes CV da substância, do gás ideal, e o ΔT vai ser T3 menos T2. Certo? Ok. Esse é o calor que está entrando no motor. O calor que sai, Q41, o cálculo é o mesmo, ΔU, igual a N, CV, ΔT. Bom, se no primeiro caso era da volume constante de 2 até 3, agora eu vou ter de 4 até 1. É igual a NCV T1 menos T4. Aí, calculei os dois, eu só preciso saber expressar agora. O CV é o mesmo, né? Porque eu estou falando da mesma substância. Então, o CV vai ser o mesmo. Então, na razão entre os dois calores, o N e o CV vão embora. Tá? Então, eu tenho que calcular Q41 sobre Q23 é igual. O NCV sobre NCV vai embora, é só a razão. T3 menos T2 dividido por T1 menos T4. Certo.
Mas eu quero expressar isso, eu estou falando de um motor, né? O que eu sei é sobre o volume dos pistões. Geralmente, a variação no volume do pistão é da ordem de 9 vezes o volume inicial, no máximo, tá? Mas é algo que eu conheço, né? Que é a especificação do motor. Então, vamos expressar isso em termos dos volumes e não temperaturas, que a gente não tem muito controle sobre essas temperaturas. Como é que eu faço isso? Eu faço isso usando as adiabáticas. Então, num problema, numa prova, eu colocaria esse enunciado, mas eu diria o seguinte: expresse sua resposta somente em termos dos volumes e dos calores específicos, tá? Do gás ideal. E aí não tem saída, você vai ter que trabalhar um pouco mais nesse problema. E como é que eu trabalho um pouco mais, né? O que eu tenho que fazer? Eu vou usar as curvas adiabáticas. Então, a gente considera o seguinte: nas adiabáticas, eu preciso, de alguma forma, substituir temperatura por volume. Tem duas expressões para as adiabáticas, tá? Eu posso escrever tanto PV gama igual a uma constante, quanto eu posso escrever TV, a gente fez isso, né? TV gama menos um igual a uma determinada constante, chamar de constante linha, porque não é a mesma constante, né? Quando eu tenho P vezes V gama. Isso significa que ao longo da adiabática, o produto da temperatura e do volume, em qualquer ponto dessa adiabática, por exemplo, pode ser um ponto aqui, pode ser aqui, não importa. Tá? Qualquer ponto esse produto vai ser sempre a mesma constante. Tá? Temperatura vezes o volume, né? Vezes elevado a gama menos um. Lembrando, quem é gama? Gama é definido como Cp sobre Cv. Tá? Então, vamos usar isso, substituir a temperatura pelo volume. Tá? Ok, como é que eu faço isso? Usando essa figurinha. Vou precisar dela mais uma vez, deixa eu copiar de novo. Só para a gente acompanhar, né? Então, na primeira diabática, eu tenho T1 e T2, né? Então, eu vou relacionar T1 vezes V1 elevado a gama menos um tem que ser igual a T2 vezes V2 elevado a gama menos um, tá? Lembrando, isso aqui é V2, tá? Ah, muito bem. Então, nessa compressão, eu esqueci de colocar, né? Mas o ciclo está indo nesse sentido. Eu falei, mas não coloquei as setas. Então, aqui eu consigo relacionar T1 com T2. Na outra diabática, a diabática de cima, que vai de T3 até T4, eu posso escrever o seguinte: T3 vezes. Veja que o volume lá no ponto 3 é o mesmo que no ponto 2. Portanto, eu posso usar V2 elevado a gama menos um. O gama é o mesmo porque não mudou a substância. Então, quem define quem é o gama é a substância. No nosso caso, um gás ideal. Estou tratando esse vapor de gasolina com ar como um gás ideal. É uma idealização, né? Para fazer de maneira correta, você precisaria entender como é que você trata, analiticamente um gás de gasolina com ar, né? E, e isso, obviamente, não vai ser exatamente um gás ideal, mas é uma boa aproximação. Então, isso vai agora na temperatura T4. O volume lá no ponto 4 é o mesmo no volume no ponto 1. Vai ficar V1 elevado a gama menos um. O que eu preciso saber é T3 menos T2 e T1 menos T4, certo? Então, posso substituir T3, T2, escrever em termos de T1 e T4. Vamos ver como é que fica isso. Dessas duas expressões, eu posso escrever algo do tipo eu vou escrever o T2 igual T1 vezes
volume V1 dividido pelo volume V2 elevado a gama menos 1. Tá? Ou seja, o que eu fiz? Eu usei a primeira equação, dividi tudo por V2 elevado a gama menos 1. Tá? Então, aqui no denominador veio V2 gama menos 1, aqui vem embora, aqui fica V1 sobre V2 gama menos 1, que é isso que você tem aqui. A mesma coisa eu faço para essa segunda equação e substituo o T3. T3 vai ser igual a T4 vezes V1 sobre V2 elevado a gama menos 1. Tá? Substituo aqui. Eu vou reescrever isso lá embaixo. Na verdade, eu vou copiar, porque para mim é fácil copiar. Aqui. Isso é igual. T3 menos T2. Então, fica T4. Estou escrevendo T3 em termos do T4. T4 vezes V1 sobre V2 elevado a gama menos 1. Menos T2. Quem é o T2? É T1. V1 sobre V2 elevado a gama menos 1. Tudo isso dividido por T1 menos T4. Olha só que beleza. Tá? Isso é a mesma coisa, né, que menos em cima T1 menos T4. Como eles têm um fator comum, que é esse V1 sobre V2, a gama menos 1, eu coloco em evidência. E divido por T1 menos T4. Bom, por que eu coloquei o sinal menos aqui? Porque veja que eu inverti a ordem. Eu coloquei o T1 na frente e o T4 depois. Então, menos T1 está correto, menos com menos dá mais T4 que está correto. E nessa inversão, olha que beleza, isso aqui vai embora. Porque tá esse numerador dividido por esse denominador, é um produto aqui em cima, não é soma nem nada, então isso é simplesmente, essa divisão é 1. Então, o resultado, né? O resultado é que Q41 sobre Q23 é igual a menos V1 sobre V2 elevado a gama menos 1. Substitui na eficiência epsilon igual a 1 mais essa razão, portanto, isso implica eficiência, que é 1 mais essa razão, é menos V1 sobre V2 elevado a gama menos 1. Em termos de CP e CV, isso é igual. Então, para o ciclo de Otto, ou ciclo motor e gasolina, isso é 1 menos V1 sobre V2 elevado a CP menos CV sobre CV. Tá? Está aqui o resultado. Ok? Bom, depende de como é esse gás ideal que a gente está tratando, né? Se vapor de gasolina com ar, provavelmente um gás poliatômico, e dependendo da temperatura, você vai ter mais do que os 3 graus de liberdade de translação ativados. Então, isso vai me dar um CV que pode ser igual a 6, depende de como são as moléculas. Tá? E se eu estivesse tratando esse mesmo ciclo com um gás ideal monoatômico, né, o CV seria automaticamente 3 meios de R, o CP é 3 meios de R mais 1, então, se calcular isso aqui facilmente, daria 5 terços. Tá? Mas não é o caso. Mas vamos supor, só para obter um valor, vamos supor que a razão entre os volumes, ou seja, o volume 1 sobre volume 2, como eu falei, ele é da ordem de 9, né? Então, vamos colocar isso aproximadamente 9. E vamos supor que o gama é 1,5. Tá?
gama igual a 1,5. Com isso, se vocês calcularem essa eficiência, gama igual a 1,5, então 1,5 menos 1 dá 0,5. Né? Então é a raiz de V1 sobre V2, sendo que raiz de 9 é 3. 3? Descobri onde é que está o problema aqui. A hora que eu fui copiar, olha só. Q41, Q41 é, na verdade, proporcional a T1 menos T4. E Q23 é proporcional a T3 menos T2. Então, Q23 eu inverti aqui. Então, aqui está ao contrário. Viu? Foi aqui o meu erro. T1 menos T4 sobre T3 menos T2. T1 menos T4 sobre T3 menos T2. Um erro bobo, mas que pode levar a um resultado maldito. Então tem que inverter aqui. Ah, desculpa. T3 menos T2. Bom, aí inverte justamente o contrário. Né? Eu fico com T1 menos T4 no numerador e esse volume vai para o denominador. Então vamos trocar isso. O inverso. Aí, aqui também tem que trocar. Se V1 sobre V2 menos gama é aqui. Então fica, na verdade, V2 sobre V1 aqui. Aqui também. Corrigindo. Bom, é fácil identificar que estava errado, porque a eficiência ia dar maior do que 1, né? Isso não existe. Com toda eficiência no máximo 1, que é 100%. Então, V2 sobre V1. Agora sim, com V1 sobre V2 igual a 9, V2 sobre V1 é 1 nono. E como gama, que é esse coeficiente que está aqui, é 1,5, então raiz de 1 sobre 9 é 1 sobre 3. E, portanto, no ciclo de Otto, 1 menos 1 sobre 3 é 2 sobre 3. Isso dá, numericamente, 0,66, 0,67 ou 67%. Tá? Aproximadamente. Tá aí o ciclo de Otto e sua eficiência. Tá? Bom, espero que vocês tenham compreendido, né? Apesar desse errinho besta de ter invertido a posição do numerador com o denominador, ele não tem muita dificuldade. É basicamente saber calcular, né, os processos termodinâmicos, usar a primeira lei, usar as equações apropriadas. Nesse caso foi a adiabática. Ah, em outros casos vão ser isotermas e por aí vai. Tá bom? Então, a gente vai agora para outro exercício. Bom, o próximo problema é um outro ciclo, agora chamado ciclo de Joule-Brayton. Tá? E a gente precisa calcular o rendimento de uma máquina térmica que funciona sob um ciclo ideal como esse, que é o chamado ciclo de Joule-Brayton, que é constituído de duas isobáricas, ou seja, duas curvas com pressão constante, essa e essa, e duas adiabáticas, que são essa e essa. Tá? Então, no primeiro momento, nesse ciclo, você vai ter a admissão de combustível e uma compressão, na verdade é ar, combustível aqui vai ser ar,
é ar, mas ele vai se misturar depois na câmara de combustão com querosene, né? E na câmara de combustão você vai fazer a explosão, vai ter a expansão, depois adiabática do gás e o escape de calor na última etapa, adiabática. Assim é o ciclo, por exemplo, de uma turbina de um avião, tá? Você tem ar entrando, tem querosene na câmara de combustão, faz a ignição desse combustível, vai ter expansão do gás, tão rápida que é considerada adiabática aproximadamente, depois a expulsão desse mesmo gás no estágio final, quando passou pela turbina. Mas vamos lá, vamos calcular. Vamos usar de novo, vou pegar essa figura, vou usar os pontos que estão aí. Então, de A para B, que é essa etapa aqui, tem uma adiabática, de B para C, isobárica, C para D, outra adiabática, e D para A, outra isobárica. Tá? Essas curvas que vocês estão vendo aqui são isotermas, né, para dar as temperaturas em cada ponto. Tem uma passando no ponto B, outra passando em A, outra em C e outra em D. Na figura anterior eu não tinha desenhado isso, mas no fim é a mesma coisa, porque a gente vai ter uma resposta em função de temperaturas, vamos substituir essas temperaturas, né, de tal forma a obter as pressões, né, PA e PB, porque é isso que está pedindo o problema. Tá bom? Então vamos lá. Novamente, o rendimento é calculado como sendo trabalho no ciclo dividido pelo calor injetado. Nesse caso, o calor injetado eu chamei aqui de QI, né? QI. E o trabalho no ciclo, como são duas adiabáticas, né? Então não vai ter troca de calor aqui, só vai envolver o calor na entrada e o calor na saída, tá? E no ciclo total, o calor total nada mais é do que o calor que entra mais o calor que sai. Aqui ele já colocou o módulo, mas eu não vou usar módulo, tá? Então vamos lá. Então, o calor que entra é QI, mais o calor que sai, que é o QF. Tudo isso dividido por QI. De novo, eu vou ter uma razão 1 mais QF sobre QI. Tá? Então, eu tenho que calcular o QF e o QI. Qual é a grande diferença com relação ao ciclo de Otto? É que o calor agora, antes a gente usou volume constante, agora a gente vai usar pressão constante. E calor, a pressão constante, vamos supor de novo o gás ideal, substância de trabalho vai ser gás ideal. Calor. QI vai ser calor lá em cima, que vai de B até C. Portanto, o número de moles vezes Cp agora, ou seja, o calor específico molar, a pressão constante, vezes a variação de temperatura, nesse caso, de B até C. Portanto, NCp vezes Tc menos Tb. A mesma coisa, calor na etapa final de saída né, do ar, NCp vezes ΔT de D até A. Portanto, N vezes CP, TA menos TD. Isso eu não erro agora na razão. QF sobre QI é TA menos TD sobre TC menos TB. Ops. F, TA menos... Tá certo, agora está correto. Como é que eu acho essas temperaturas? De novo, eu vou considerar que nas adiabatas, ou adiabáticas, né, tenho duas expressões que eu posso usar. PV gama igual a constante, ou TV gama menos 1 igual a uma constante linha. TA. Então, tem a diabática que vai de A até B. Então, TA, VA
gama menos 1 tem que ser igual a TB VB gama menos 1. Da mesma forma, eu posso escrever TD VD gama menos 1 igual, deixa eu olhar na diabática, TD é igual a TC PC gama menos 1. Bom, com isso, posso escrever TC, TD em termos de TC e TA em termos de TB. Vamos ver. TD vai ser TC vezes VC sobre VD gama menos 1, como a gente fez no outro problema, né? E escrever o TA em termos do TB. TA igual TB VB sobre VA gama menos 1. Substituindo, então, na expressão da razão do calor, eu obtenho que F sobre QI igual TA vai ser TB TB vezes VB sobre VA gama menos 1 menos TD dividido por TC menos... Sim, vamos substituir o TD também. TD igual a TC vezes VC sobre VD vai dar gama menos 1. Tá? E embaixo fica só o TC menos TB. Vamos usar agora o fato de que nas mesmas adiabáticas, né, a expressão envolvendo pressão e volume fica assim. PA VA elevado a gama é igual a PB VB elevado a gama. E da mesma forma, PC VC elevado a gama é igual a PD VD elevado a gama. Só olhar aqui na diabática, né? PA VA, PB VB, PC PD igual a PD PD VD elevado a gama. Então, estou usando agora essa expressão aqui. Cada ponto das adiabáticas, isso deve ser verdade. Mesmo que em cada adiabática essa constante seja diferente, o fato é de que A e B estão na mesma adiabática, então isso vale. C e D estão na mesma adiabática, isso aqui vale. Tá? Então, vamos usar isso para substituir uma relação entre os volumes. Tá? E o que a gente vai observar é o seguinte. Vamos ver que VB sobre VA. Quem é VB sobre VA? VB sobre VA, vamos usar essa relação aqui. Tá? Então, passo o VA para o lado direito e o PB para o lado esquerdo. Então, isso dá P, VB sobre VA vai ser PA sobre PB, né? Elevado a 1 sobre gama. Ou seja, se eu tinha VB sobre VA elevado a gama, né? Elevo os dois lados a 1 sobre gama e fico com essa relação. E a outra relação vai ser usando VC sobre VD. VC sobre VD igual. Usando isso daqui. VC sobre VD vai ser PD sobre PC elevado a 1 sobre gama. Tá? Agora vamos lembrar o seguinte, né? As pressões. Ó, a pressão em B é igual
pressão em C porque estão numa isobárica. E a pressão IA é igual à pressão em D. Então, B igual a C, D igual a A. Então, eu posso substituir essa última aqui. D igual a A fica PA. Aqui, PC igual a PB, elevado a 1 sobre gama. Bom, olhando essas duas expressões, eu chego à conclusão também que, olha só para elas duas, PB sobre VA igual a PA sobre PB elevado a 1 sobre gama. E VC sobre VD é PA sobre PB, ou seja, VB sobre VA é igual a VC sobre VD. Isso é uma coisa. Com isso, eu posso substituir nessa relação. Esse ciclo é um pouquinho mais trabalhoso, mas é igualmente simples de se resolver. Então, vamos substituir aqui, vou lá aqui embaixo. Eu vou substituir o... Eu fico com... Qual caminho? Substituir VBVA, VB sobre VA. Vamos só substituir o VC sobre VD. VC sobre VD vai ficar, então, TB, VB sobre VA, elevado a gama menos 1, menos TC. VC sobre VD é VB sobre VA, então, VB sobre VA, elevado a gama menos 1. Tudo isso dividido por TC menos TB. Tá ficando mais simples agora, né? Então, essa razão vai ser. Veja que no numerador eu tenho esse termo e esse termo que são idênticos. Então, eu vou colocar em evidência, vai ficar TB menos TC vezes VB sobre VA elevado a gama menos 1. TB menos TC dividido por TC menos TB vai ser menos, né, menos 1 vezes VB sobre VA elevado a gama menos 1. Tá? Bom, com isso eu poderia escrever né, o rendimento da máquina do ciclo de Otto como é 1 mais QF sobre QI, fica 1 menos VB sobre VA elevado a gama menos 1. Mas o enunciado não pede para você calcular essa eficiência, esse rendimento em termos dos volumes, e sim das pressões. Então, a gente tem que expressar o VB e o VA em termos das pressões. Como é que eu expresso VB e VA em termos das pressões? É só olhar aqui. Ó. VB e VA, essa razão, está escrita em termos das pressões, a gente substitui PA sobre PB elevado a 1 sobre gama. Então, isso é igual a 1 menos PA sobre PB elevado a 1 sobre gama elevado a gama menos 1. Isso é gama menos 1 dividido por gama. Só para ver se está correto. VB sobre VA é PA sobre PB elevado a 1 sobre gama. Então, está certo. Que é igual a 1 menos PA sobre PB. Gama sobre gama é 1. 1 menos 1 sobre gama. Isso é um jeito de escrever. Outro jeito, em vez de escrever em termos de gama, escrever em termos de CP e CV. Um Otto vai ser 1 menos PA sobre PB. Eu não precisava nem ter escrito isso daqui. Aqui já está ótimo. Então, gama é CP sobre CV, então fica 1, eu vou usar essa última. 1 menos CP sobre CV fica CV sobre CP, que é igual a 1 menos PA sobre PB
CP menos CV sobre CP. Aqui o resultado buscado. Claro, se vocês tivessem colocado gama ali, deixado em termos do gama, não ia fazer diferença, o resultado está certo. Mas assim fica mais evidente, né? Dependendo da substância, cada substância tem um CV e um CP, você obtém automaticamente quem é a eficiência no ciclo de Otto. Aí, tá? Bom, espero que vocês tenham compreendido. Eu acho que não vale a pena ficar fazendo mais máquinas térmicas. Eu sugiro que vocês façam outras. Tem o ciclo de Stirling, tem ciclo de... como é que é o nome do outro? Oh, esqueci agora. Hum, é o nome? Stirling, tem Rankine. Bom, vocês procurem na internet ciclos termodinâmicos e testem o conhecimento de vocês fazendo para outros ciclos também. Com isso, eu fecho, acho que a nossa discussão sobre os processos termodinâmicos, o cálculo de entropia e, finalmente, o cálculo de eficiência de máquinas térmicas, que não são apenas a máquina de Carnot. Então, finalizamos aqui essa aula. Vejo vocês no próximo ano.